Obrigado, Regional Formosa, obrigado, Família Pastoral, obrigado, obreiros, obrigado, crianças, jovens, adolescentes, membros e congregados desta denominação. Vamos ao capítulo de número 6 de São Mateus, bastante conhecido, começando do 25. Como a temática do projeto de vida é mergulhados no Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos ver o que Mateus escreveu aqui. O Evangelho segundo São Mateus, o que ele nos ensina aqui, o que Jesus nos ensina aqui. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, glória, se vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos ou gentios é quem correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Amém? Sente um pouquinho, eu serei breve na minha fala. Mergulhados no Evangelho de Jesus Cristo. Quisera que todo crente desta era, desse tempo, tivesse o cuidado, a preocupação de estar mergulhado nos ensinamentos de Cristo, nos Evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se todos os crentes pudessem atentar para esta grande verdade, com certeza as suas vidas seriam diferentes, seriam muito mais abençoadas e vitoriosas. Teriam mais paixão e amor pelo Cristo que morreu no Calvário para salvar as nossas almas. Se as pessoas conhecessem realmente os ensinos de Cristo nos Evangelhos, nós teríamos hoje cristãos mais fortalecidos, mais fiéis, mais edificados, cristãos que em meio às lutas e tribulações jamais desistiriam da sua fé, jamais desistiriam do seu chamado e jamais vacilavam quanto ao propósito de Deus para a sua vida. Então, ao não conhecer o Evangelho de Cristo é um erro, porque a Bíblia diz, errai os homens, não examinar as Escrituras, não conhecer as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e nela cuideis ter a vida eterna. Então, o Evangelho é a resposta que todo mundo precisa, que o mundo precisa, para se tornar um mundo melhor, que as pessoas precisam para se tornarem pessoas amáveis, pessoas abençoadas, pessoas felizes, mesmo em um mundo de aflição. E dentro desse texto, o Evangelho nos apresenta algo que é muito atual. Embora mais de 2000 anos atrás, este ensino, e ele ainda é atual. E pensa como é atual.
O cabeçalho desse texto fala sobre as preocupações da vida. As preocupações da vida. E é interessante que essa questão de preocupar com as coisas da vida, com os cuidados da vida, isso é inerente a todo ser humano. Desde os tempos antigos, desde a nova aliança com Cristo, e não é diferente nesta geração. Então, os homens sempre tiveram uma preocupação com a vida, sempre se tornaram pessoas ansiosas por conta dos cuidados da vida. Isso é antigamente, isso foi com os discípulos de Jesus, e isso muito mais nesta geração. Se no tempo de Jesus havia esta preocupação, imagina hoje. Tinha poucos discípulos ali, mas que viviam esta situação. Era uma população bem menor, mas a preocupação era idêntica às de hoje, com toda essa multidão e com todo esse número de pessoas, quase 7 bilhões de pessoas debaixo do universo. A preocupação ainda é a mesma. Em outra versão, chama isso dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo fala isso. Lá no capítulo 4 de Filipenses, Paulo nos chama a atenção disso. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. E é interessante que esta ansiedade aqui, ela não é uma ansiedade que remete a uma perspectiva que alguém tenha. Não, ela é uma ansiedade no aspecto aqui que remete a adoecimento. Alguém que está doente com esse transtorno mental. Pode observar que Jesus aqui, ele fala 4 vezes dizendo a mesma coisa. Não se preocupem com isso. Olha, não se preocupe, porque eles estão preocupados. Então mostra que ali não era simplesmente uma expectativa no coração dos discípulos. Era preocupação, dá a entender que remete ao fato de adoecimento, um estado mental. E esse estado mental, ele provoca o quê? Uma perturbação emocional. E essa perturbação emocional, vindo dessa necessidade, dessa ansiedade, ela vem acompanhado com 2 sintomas psicológico e sintoma físico. E Jesus, ele está vendo os discípulos preocupados, adoecidos por coisas. Que coisas eram essas que estavam preocupando tudo? A ciência nunca vai dizer qual a origem certa, real, do transtorno de ansiedade, desta preocupação desenfreada. Ela não vai dizer que é isso aqui, não, porque pode ser uma questão filogenética, pode ser uma questão relacionada a essa forma que esse sujeito foi construído, foi educado dentro da sua casa, tem a ver com essa modelagem, e tem a ver com a sua modelação. Mas o que é modelagem e modelação? Já vou entrar na mensagem, só para te explicar isso. Modelagem é aquilo que os filhos aprendem enquanto seus pais falam. Ouvindo os seus pais falar, aquilo que os pais ensinam verbalizando, com a fala. Mas o que nós chamamos agora o outro conceito que nos leva à modelação, chamado de modelação, é a imitação daquilo que vê os seus pais fazerem. Modelagem, aquilo que o menino aprende você falando, escuta. Modelação, aquilo que ele vê os pais fazendo, ele se torna um modelo, eles imitam aquilo que os pais estão falando. Então a ansiedade, ela pode vir por essas questões, uma modelagem errada, uma modelação que ela presenciou, entendeu? Essa ansiedade, estou só dando uma explicação para a gente chegar no real. Essa ansiedade pode ser também uma questão, um abandono familiar, uma rejeição familiar. Pode vir também de um abuso sexual. Pode vir agora de muitos rótulos que foram colocados nesta pessoa. E muitas situações
perdas e perdas e perdas e perdas e conflitos pode levar a pessoa a esse estado. Só que no caso aqui, dá para perceber que um dos motivos dessa preocupação ou desta ansiedade era cuidado, era preocupação, o medo em relação às coisas da vida, que não eram coisas grandes. Qual era a maior preocupação deles? Comida, bebida, roupa, coisa simples. Vê como esta geração, como o ser humano ele é frágil, como o ser humano é vacilante, como o ser humano ele acaba adoecendo por conta de coisas mínimas, de coisas pequenas, até insignificantes. A preocupação era essa. Comida, peraí. Tem gente que vive preocupado com comida 24 horas. Principalmente gente que passou privações na sua infância. Gente que passou privação na infância tem medo de passar fome de novo. Ou ele se torna uma mão aberta quando tem, ou ele se torna mão fechada. Ele volta mais para o lugar mão fechada, porque ele tem medo de passar fome de novo. Tem gente que faz o almoço aqui, está servindo o almoço, antes de comer, ou quando já está comendo, já está dizendo, eu não sei o que é que eu vou fazer para de noite. Você ainda está com a boca cheia, engolindo um bocado ainda está dizendo, meu bem, você quer comer o que de noite? Eu faço um cuscuz, eu faço o que? O que é que você, um bife? Quer dizer, é preocupação demais com o alimento. E quando termina na janta à noite, já fica dizendo assim, estou pensando o que é que eu vou fazer amanhã para o almoço. Entendeu? Isso vai adoecendo pessoas. Os discípulos estavam com medo de passar fome. Roupa. Tem gente que adoece. Principalmente quando tem aquela festa grande que a igreja vai fazer. Tem irmã que coloca 5, 6 roupas em cima da cama, vai tirando do coisa. Essa. Não, agora encaixou. Ela bota uma e diz, agora encaixou. Deu certinho. De repente, olha, não dá certo não. E adoece, porque fica irritado, fica preocupado, porque por conta das vestes. No caso deles, era com medo de ficarem nus. Outro adoece hoje, porque fica sabendo. Chega o dia do casamento, é aquela loucura. Tu já sabe que roupa tu vai vestir para o casamento do fulano, tu é a madrinha, tu é o padrinho. Eu tenho que alugar uma roupa assim, eu tenho que alugar desse jeito, eu tenho que alugar... É uma loucura. Então as pessoas vivem preocupadas com essas coisas simples, comida, roupa, e o que vai acontecer amanhã. É como se Jesus estivesse assim, eu não estou ouvindo isso de vocês não. Como se Jesus estivesse dizendo, eu não estou acreditando que isso está acontecendo com vocês. Vocês estão perturbados, irritados, entristecidos, sem sintonizar no que eu estou falando, desligados do chamado por conta dessas coisas. Não é possível isso. Aí Jesus chama a atenção deles e está dizendo assim, ei, veja o lírio dos campos. Eles não fiam. Ninguém o cuidou deles lá, ninguém foi lá cuidar, regou, ninguém teve presente. Mas nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Veja os pássaros, não plantam, não ajuntam em armazém ou em celeiros, mas contudo o Pai Celestial cuida deles. Porventura vocês não são maiores, vocês não são mais importantes do que um pássaro? Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos dando muita atenção a essas coisas pequenas, esquecendo das grandes coisas que Deus tem para a nossa vida espiritual. Nós estamos entrando em conflito, perturbação, com coisas mínimas, com amanhã. Não, amanhã, que o amanhã, querido? Você nem sabe se vai chegar amanhã, eu nem sei se vai ter amanhã.
Se eu conseguir resolver as minhas necessidades hoje, eu já tenho que glorificar a Deus por hoje. Agora, se eu não estou dando conta nem de resolver hoje, porque eu sozinho não consigo, se Deus não fizer, por que eu vou adoecer já pensando nos problemas da manhã? Ele diz, basta cada dia o seu mal, se contente com o que você viveu hoje, glorifique com o que você viveu hoje, glorifique com o que você alcançou hoje, com os livramentos que eu te dei hoje, amanhã cuida do seu mal. Então nós estamos vivendo pessoas dessa forma, e hoje está complicado, nós estamos vivendo uma geração assim. Cada pessoa que vai no consultório, a história é a mesma. Qual é o seu problema? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Qual é o seu problema? É que eu não consigo controlar a minha ansiedade, e a ansiedade leva para a depressão, leva as pessoas a um estado de irritação, de falta de concentração, de falta de objetivo, de falta de alvo. É uma coisa terrível. Estamos vivendo isso. E Jesus está dizendo, não estou acreditando que vocês estão vivendo isso. E é como se ele dissesse, eu tenho uma solução para isso. Solução que eu como psicólogo não tenho, psiquiatra não tem, ou qualquer um outro desse segmento não consegue. Jesus está mostrando para ele, rapaz, para vocês ficarem em paz, basta vocês tomarem simplesmente uma copada do reino de Deus e a sua justiça, aí vocês vão ficar tranquilinhos. Só vocês se ligarem mais nas coisas espirituais, é vocês buscarem mais, priorizarem a minha presença, priorizar a minha palavra, priorizar o chamado que eu tenho para vocês, o propósito que eu tenho para a vida de vocês. Se vocês começarem a priorizar isso, uma vida de intimidade comigo, de estar perto, de saber quem eu sou, o significado que eu sou para vocês, vocês vão viver em paz. Mas Jesus estava tão perto, a preocupação com as coisas da vida era tão grande que eles não conseguiam ver, deixava longe daquele que estava ali para resolver, daquele que tinha solução, daquele que podia resolver o problema de uma vez. Eles não conseguiam ver. Por isso, tem gente assim, está tão ansioso, está tão mergulhado, tão preocupado com as questões da vida, que não está vendo que Jesus está perto, está falando com ele, está dizendo qual é a receita, está falando todo dia desse altar, e você não está percebendo. Eu pensei que era grande coisa que Jesus ia trazer aqui. Ele disse, não, você só precisa dar prioridade ao reino do céu e à sua justiça. E o reino do céu, segundo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo número 14, versículo 17, o reino do céu não tem a ver com roupa, não tem a ver com comida, não tem a ver com a bebida, mas sim com paz. Tudo que vocês precisam está no reino de Deus. Ele tem paz, paz, alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo, não é nessas coisas, é no Espírito Santo. Aplauda o Senhor Jesus. Se Jesus está dizendo aqui que a receita para vencer as preocupações da vida é priorizar o reino, é buscar as coisas espirituais, é vir para a igreja, é vir para a oração, é jejuar, aleluia, é obedecer, é dizer, Deus, eis-me aqui. Se Jesus está dizendo isso, Paulo já está confirmando, ei, não é comida, não é bebida que você está precisando. O reino de Deus não consiste nessas coisas. Para com isso. É paz, alegria. O reino de Deus na vida da gente não é de aparência exterior. Não é isso aqui que mostra. Não é a casa que eu moro que mostra que o reino de Deus está inserido na minha vida e que eu estou inserido no reino. Não. É quando eu tenho paz. É quando eu tenho alegria no Espírito Santo. É quando eu tenho uma vida cheia de intimidade com o Espírito Santo. Glória a Deus. Às vezes as pessoas estão dizendo, não, o reino de Deus está na minha vida. Eu sinto que o reino de Deus está. Não, irmão, não está. Se a gente for olhar, não está.
Porque as maiores evidências na vida de pessoas que realmente estiveram com o reino de Deus inserido na sua vida, foi nos piores lugares, nas piores situações. O reino de Deus estava lá. Entendeu? Se a gente for olhar um Paulo, quando Paulo disse não é comida nem bebida, ele está falando de quê? Que o reino de Deus se revela, não é quando a gente tem comida de mais ou comida de menos, não é quando a gente veste uma roupa de luxo ou não é quando a gente está bebendo ou deixando de beber, mas ele se revela daqui dentro, de dentro para fora. A pessoa às vezes não está morando numa casinha ruim, mas tem alegria. As pessoas nem têm condição de comer uma picanha, irmão, como os ricos fazem por aí, né? Nem tem condição de comer uma picanha, um filé mignon, mas ele tem alegria. Ele nem consegue beber água mineral, bebe água torneiral. Você olha para a cara dele e diz assim, por que ele está alegre? Ele bebe uma água ruim, a roupa dele não é tão boa, falta a casinha dele para aí. Por que ele está alegre? Meu querido, aleluia, o reino de Deus tem a ver com a presença de Jesus na vida da gente. Tem a ver com a presença do Pai aqui dentro, aleluia. E quando nós temos isso, aleluia, se faltar dinheiro não é preocupação. Se faltar comida, roupa boa também não é problema. Não somos movidos a isso, mas somos movidos à presença de Deus. Paulo é a evidência de que o reino de Deus estava nele. A maior evidência de que o reino de Deus estava na vida de Paulo, que isso estava dentro dele, está quando a gente vê a trajetória de Paulo. Não é quando ele discursava no Areópago. Não era no título de ser um fariseu, um judeu puro da tribo de Benjamim. Não, as evidências não estavam lá. Não era quando ele recebia carta para perseguir crente, ele era assim com as autoridades do seu tempo, não era ali que se manifestava, mas aí a gente vê o reino de Deus e a sua justiça manifestando na vida de Paulo aonde? Dentro da prisão. Você não entendeu. O reino de Deus se manifestando na vida de Paulo, e a gente fica, ele estava pregando para a multidão, não, ele estava no porrete, irmão, sendo, levou vergonhas nas costas, açoitado, aleluia, colocado no tronco, esperando ser julgado para ser condenado, ser morto, e lá estava o reino de Deus. Como? Cantando e orando. Levante a mão para o céu. Nem sempre a evidência de que o reino de Deus está em nós é quando nós estamos morando bem, é quando nós estamos comendo bem, é quando nós estamos bebendo bem, é quando nós estamos vivendo no melhor lugar. Não, a maior evidência de que o reino de Deus está na nossa vida e a sua justiça é quando nós o glorificamos, independente do lugar, independente da circunstância. É quando nós viemos para a igreja adorar, independente do que temos em casa, aleluia, ou que não temos. É aí que se manifesta o reino de Deus. O Paulo está preso, o Paulo está com vergonhas nas costas, foi açoitado, e perto da meia-noite, sabe qual era a plateia? Ele não tinha plateia, tinha presos que estavam do seu lado, e ele cantava e orava, e os presos ouviam. Por isso que eu falo que essa geração não tem nada a ver com o reino de Deus e a sua justiça. Uma geração, eu não vou para o culto, por quê? Por causa disso. Eu não vou para o culto, por quê? Por causa disso. Eu não vou para a igreja, por quê? Porque a minha filha, a minha prima, ou meu amigo, a minha amiga vai casar, vai formar. Então, não tem nada a ver com o reino de Deus. Eles estão preocupados com coisas desta vida. Pega o Paulo de novo. Quando Paulo diz não é comida nem bebida, mas é alegria e paz no Espírito Santo, Paulo teve momentos de tribulações, mais tribulações do que paz. Não foi, pastor? Foi. Um espírito maligno vindo do lado de Satanás, batia na sua cara, batia, esbofeteava. E a alegria de Paulo ainda estava lá. Aí Paulo ora 3 vezes para se livrar daquilo, e a resposta de Deus, Paulo, rapaz,
O meu reino na tua vida te basta, porque se você tem o reino, tem a minha graça, você vai suportar isso, você vai tirar isso de letra, você vai superar esses bofetes que a vida está te dando. E se não for com esse reino, essa consciência, se desiste na primeira bofetada. Aleluia. Orei 3 vezes para que isso não acontecesse. Paulo, peraí, moço. Minha graça é suficiente. E reino de Deus tem a ver com graça, favor imerecido, favor divino. Aleluia! Mantenha-se no favor de Deus, mantenha-se no reino de Deus e na sua justiça. Vai vir os bofetes, vai vir os espinhos na carne, mas mesmo assim você vai suportar, você vai prevalecer, você vai chegar do outro lado sendo fiel, adorando ao Senhor do mesmo jeito, tendo paz, tendo alegria do Espírito Santo da sua vida. Aleluia! Sai galabasubria da raiz reflete. Tem muita gente por aí dizendo que o reino de Deus e a justiça está inserido. Não está, irmão. De novo. Se percebe, se o lugar não for agradável, se a circunstância também não for, a pessoa já muda o comportamento. Ele não tem mais paz, muito menos alegria, e muito mais distante do Espírito Santo. Ei, entenda. Às vezes Deus te permite estar nos vales dessa vida, nos ventos dessa vida, para você ser salva-vida de pessoas. Entende isso? Imagina lá no capítulo 27, lá no finalzinho lá do Atos dos Apóstolos, você vai ver o Paulo, 266 almas dentro do navio, já havia 14ª noite de ventos e tempestade querendo destruir o navio, e chegou uma hora que o povo, diferente, o povo desesperou com aquilo tudo, porque não tinha expectativa de quando esse vento iria parar. Os marujos, os pilotos daquele navio já não sabiam mais o que fazer. Todo mundo desesperou. Bateu um desânimo, uma angústia no povo, todo mundo parou. Não queremos nem comer mais. Não queremos nem saber de comida, nem bebida. A estrutura emocional e psicológica daquele povo foi lá para baixo. E isso tudo tem um Paulo que não estava preocupado com isso, mas pelo outro lado estava ligado com Deus. Que não estava preocupado se já era 4ª noite, que dia ia terminar. Mas no meio desse vento tudo em comunhão, em sintonia com Ele. Quando está todo mundo preocupado, o anjo aparece, o anjo do Senhor aparece e diz assim: ô Paulo, diga ao povo que se alimente, diga ao povo que se anime, diga ao povo que esta embarcação vai se perder, vai se acabar. Mas nenhuma dessas almas, 266 almas, nenhuma dessas almas perecerão. Eu tenho colocado ela nas tuas mãos, Paulo. Você não entendeu? É possível um crente que está mergulhado no reino de Deus e a sua justiça, é possível, enquanto o vento sopra, enquanto tem alguém desesperado, enquanto tem alguém com depressão, dizendo: eu não quero beber, eu não quero comer, eu quero morrer, ainda tem alguém de joelho dobrado, que visita, que tem visita do anjo, que tem visita de Deus, que recebe orientação de Deus para dar aos desesperados, que tem uma palavra de ânimo para quem está desanimado, que chega e diz assim: levante e coma, você não vai morrer. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Agora olhe para dentro de você assim.
e pergunte: quem sou eu? Quem sou eu na tempestade? Quem sou eu quando a multidão está desesperada? Quem sou eu quando todo mundo perde o ânimo, desequilibra, fica todo mundo transtornado? Quem sou eu no meio disso tudo? Deus manda dizer assim, pastor: você não é mais um no meio dos desanimados, no meio dos desesperados. Você é um que Deus colocou no meio deles para animá-los, para levantá-los, para erguê-los, para dizer: ninguém vai morrer, Deus está no controle, aleluia. Levante a sua mão para o céu, aleluia. Não entre na onda dos desesperados, não entre na onda dos desanimados, não entre na onda dos que estão preocupados com as coisas desta vida. Mantenha-se equilibrado, no meio dessa tempestade que você não está entendendo. Deus está dizendo: eu te coloquei ali para ser instrumento de vida, para ser instrumento de bênção, para ser instrumento de ânimo, para ser instrumento de esperança na vida dos desesperados. Você está entendendo? É por isso que ele diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida. Isso significa, você pode estar até passando fome, mas ainda você tem alegria. Você pode até estar doente, aleluia, mas ainda você tem uma alma saudável que glorifica a Deus, que exalta a Deus. Eu cansei de ver as enfermeiras ir lá no meu quarto, eu fraquinho, como a Sarinha disse aqui, sem sair nem a fala, fraquinho, pesando 42 quilos, 43, um negócio assim, e 7, estava até gordinho. E quando elas iam colocar remédio lá em mim, 3 da manhã, 4 da manhã, chegava lá, eu estava chorando, cantando hino baixinho, porque não tinha força. Eu dizia: pastor, vamos cantar hino para Jesus aqui. Aleluia. E de repente a gente começava a cantar o hino. O Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo tomava a gente. E eu começava a falar em línguas estranhas. Quando a enfermeira chegava, dizia assim: senhor Francisco, o senhor está passando mal? Tem alguma coisa com o senhor? Eu disse: estou ótimo, mas o senhor está bem mesmo? Nunca tive melhor, minha senhora. Porque eu estava preocupado. Não preocupe, não. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou sentindo paz, a minha alma está alegre, aleluia. Esse leito e esta condição de doente não cala a alegria do Espírito Santo que está na minha vida. Essa tribulação não vai tirar a alegria do Espírito Santo que está na minha vida. Eu tenho em mim o reino de Deus e a sua justiça. E reino tem a ver com presença, tem a ver com comunhão com Deus, tem a ver com a certeza que vou morar no céu. Aleluia. Parece loucura, parece, mas só quem tem dentro dele o reino de Deus e essa justiça, aleluia, pode se alegrar, pode ficar feliz quando tudo à sua volta está ruim. Às vezes Deus te coloca dentro de uma embarcação sob ameaça de vento, de afogamento, só para você ser bênção ali dentro. Paulo poderia ser o 266, Paulo podia ser mais um 267 atribulado, mas Deus coloca: Paulo, você está aqui para outra coisa. Irmão, vem comigo, entende isso. Alguém que está desanimado, que está preocupado, que está com medo, se concentra na oração. Tem
comunhão com Deus a ponto de dizer assim: o Deus de quem eu sou, o Deus que eu sirvo, o Deus de quem eu pertenço, aleluia, mandou o seu anjo me avisar que para vocês comerem, porque o barco vai se acabar, coisa material, mas as vidas de vocês vão ser preservadas. Levante a sua mão para o céu. Deus está dizendo assim: o vento vai soprar, vai. O barco material pode acabar, isso não importa, aleluia. Mas as vidas serão preservadas. Deus vai preservar a tua casa, Deus vai preservar os teus filhos, Deus vai preservar os que estão na embarcação da fé. Pode ter certeza que serão preservados. Sabe por quê? Porque Deus tem levantado pessoas para ser instrumento de motivação, de orientação, pessoas com intimidade com Deus, para trazer de Deus resposta para a sua vida. E você precisa ser esta pessoa, e você precisa ser essa ferramenta, e você precisa ser este agente de Deus no meio dessa geração atribulada, ameaçada pelos ventos desta vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmão, entende comigo. Para de ficar preocupado. Sua vida está na mão de Deus. Quem é o Senhor da sua vida não é Lula. O sistema que você vive, antes de ser um sistema de governo terreno, é um sistema de governo espiritual, celestial. Para com isso, se alegra. Sabe quem faz acontecer na sua vida? Não preocupa não, pastor, está difícil demais, o quilo de arroz está R$50. Eu sei. Beleza, se eu for olhar para isso, o dinheirinho que eu tenho, eu vou ficar depressivo. Mas quando eu começo a olhar que minha linha de base, a base de sobrevivência da minha casa, da minha vida, é Ele. Que vá para R$100, que vá para R$200, Ele vai cuidar de mim, mas eu não vou deixar de orar, não vou deixar de buscar, não vou deixar de servir, eu não vou abrir mão do propósito por conta das coisas desta vida, jamais. Amém. É nessa hora, é nesses momentos que se revela em nós, que exala de nós o verdadeiro cheiro de Cristo. O aroma de Cristo se exala de nós é exatamente isso. Será que nós estamos sendo mesmo o aroma de Cristo no meio disso tudo? Olhe para esse irmão bonitinho que está do seu lado, feliz da vida, que eu já estou terminando. Diga para ele: que perfume você exala no meio do sofrimento? Diz para ele: que tipo de cheiro você exala na hora da luta? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 14 e 15. Paulo diz assim: mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Beleza. E ele diz que esse Paulo que triunfa em Cristo Jesus, se a gente for olhar os triunfos de Paulo, não tem nenhum. Aí ele diz assim: mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar. Que se for olhar os triunfos de Paulo, não houve, foi tudo derrota, aparentemente foi derrota. Aleluia. Mas a palavra diz que é em Cristo que nós somos vencedores. E às vezes as vitórias em Cristo parece que é derrota. Mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar por Cristo Jesus. E temos em nós a essência, o aroma, o cheiro de Cristo,
tantos para os de dentro, para os de fora, tantos para a vida e tanto para a morte. Aí eu preciso saber que tipo de cheiro eu estou exalando no meio dessa prova. Será que eu estou exalando o cheiro de vida ou de morte? Amém. Às vezes Deus está machucando a gente, está nos moendo, está pisoteando, sabe para quê? Para poder ver o tipo de fragrância nós estamos fazendo exalar. Lá no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 30, versículo número 32 até 37, nós vamos ver que Deus fala assim para Moisés: Moisés, você pega aí umas plantas aromáticas aí, para fazer um perfume, e tinha que ser feito segundo o mestre da perfumaria, e também tinha que ser em quantidades específicas, tudo do mesmo tanto, a mesma quantidade. Só que esses aromas, essas variedades, quando chegavam, tinha que ser pisada, tinha que ser machucada e moída. E depois que moía, ela sentia, ela exalava um cheiro. Aquele cheiro se colocava dentro do tabernáculo, e de frente à presença, a arca, colocava-se bem de frente aquele cheiro. Aí diz que o Senhor vinha, por conta daquele cheiro, o Senhor descia e ia até lá, para receber aquele aroma. Ei! Que tipo de cheiro estamos exalando quando estamos sendo moídos? Quando estamos sendo pisoteados pelas lutas, pelas provas. Qual é o cheiro? Estamos exalando cheiro ou odor, ou algo insuportável? Deixa eu fechar aqui. Fica tranquilo. Deus está te moendo e pisoteando, aleluia, para extrair de você a melhor fragrância, o melhor perfume, o melhor azeite. Fica tranquilo, deixa Deus trabalhar, aleluia. Ele está simplesmente moendo. Quando você achar que não tem mais nada, e depende das reações, a reação sua vai fazer o Senhor vir ou não vir. É a sua reação quando você está sendo moído. Quando você estiver moído, você estiver glorificando, adorando, estou na igreja todo dia, estou dizimando, estou evangelizando, estou fazendo parte, pode ter certeza que o Senhor vem. Mas quando, aleluia, você estiver moído e que não exalar esse cheiro da adoração, pode ter certeza que Ele não vem. Aí você está moído, quebrado e sem Deus. É complicado. Sabe o que é isso, né, varão? Fique de pé que eu estou encerrando. Aí, o salmista vai falar para a gente no Salmo 37, versículo 25. Eu fui jovem, mas agora estou velho. Ele estava velho mesmo, ele vai dizer isso. Mas nesta minha trajetória, da minha juventude até a minha velhice, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu nunca vi o justo desamparado. Não, você não entendeu não. Seu glória a Deus foi glória a Deus de alguém que não entendeu. Ele está dizendo assim, aleluia, eu fui jovem, agora estou velho, e durante esse tempo eu nunca vi um justo desamparado. Sabe quem é o justo aqui? Aquele que já é justificado por Cristo Jesus, pelo sangue, pela palavra, aleluia, pela graça. Sabe quem é o justo aqui?
Dos que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Justo aqui não é ímpio, justo aqui é alguém que serve e agrada a Deus e vive os seus propósitos. E ele está dizendo para vocês que vivem isso: nunca vi ninguém que adore, que seja sincero, que seja verdadeiro, desamparado, e nem os seus filhos. E nem os seus filhos mendigarem o pão. Esse servo fiel, esse justo, tem a bênção na vida dele, e essa bênção se estende às suas gerações. Levante a mão para o céu, vou profetizar algo aqui. Se tu é uma mulher justa, se tu é um homem justo na presença de Deus, as tuas gerações não vão mendigar o pão, as tuas gerações não vão se perder, as tuas gerações serão abençoadas, os teus filhos, os teus netos, os bisnetos serão abençoados, porque isso é promessa de Deus para quem é justo. Você crê na palavra de Deus? Então a palavra está dizendo, é a palavra que está dizendo, uma experiência de um grande homem de Deus, do homem segundo o coração de Deus, do Davi, o homem, o guerreiro do Senhor no seu tempo. É ele que está dizendo, e ele não disse isso à toa, ele disse por experiência própria. Então ele diz: eu nunca vi um justo desamparado. Ei, levante a mão para o céu, levante a sua mão, não tenha medo, não tenha medo. O desemprego pode bater, mas o justo não vai ficar desamparado. Ei, a crise pode assolar o país, mas o justo não vai ficar desamparado. As doenças podem vir nos quatro cantos de Anápolis, mas o justo não ficará desamparado, e a sua descendência estará protegida. Creia nesta palavra em nome de Jesus de Nazaré. Salmo 34, versículo 19. A Bíblia diz: o justo tem muitas aflições, mas o Senhor livra de todas. Não é de alguma, não. Se em João capítulo 16 e 33 diz que o justo tem muitas aflições, o salmista está dizendo lá no 34 e 19, o justo passa por muitas aflições, porém o Senhor livra de todas. Aleluia. Pastor Lindomar, o que me chama a atenção no texto aqui é que ele está dizendo assim: o justo não fica, não mergulha, não cai, ele passa. Aleluia. Levante a mão para o céu. Hoje o Senhor está dizendo assim: fé, confiança, adoração. Você vai passar. Você não vai permanecer nesse lugar de aflição. Você não vai permanecer nesse lugar de luta, de humilhação. Você vai passar. Você vai atravessar. Aleluia. Vai passar. Ele tem muitas tribulações, mas o Senhor está dizendo: ele passa, ele não fica prostrado na tribulação, ele passa. Ele passa. Ele vai e a tribulação fica para trás. Aleluia. Ele sobe e a tribulação fica aqui na terra. Aleluia. Ele passa cantando, adorando o Senhor. Ele passa por muitas, porém o Senhor livra de todas. Eu só preciso buscar, priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é o bastante. Isso é tudo. E eu termino dizendo para vocês: por que tanta preocupação? Por que tanto medo? Por que tanta ansiedade? Por
que tanta intranquilidade diante das coisas desta vida? Versículo 25 e o 26 vem dizer assim: será que vocês não sabem que o vosso Pai Celestial já sabe de todas as vossas necessidades e precisões? Levante o dedo para o céu comigo assim, diga assim, mas diga com fé, diga assim: o papai já sabe. Diga comigo: o papai já sabe qual é a minha necessidade, qual é a minha carência. O papai já sabe qual é a necessidade da minha casa, qual é a necessidade do meu coração. O papai já sabe, igreja, o papai já sabe. Antes de você pedir, antes de você pensar, o papai celestial já sabe que vocês precisam de roupa, precisam de comida, precisam de saúde, precisam de dinheiro para pagar o aluguel, precisam do filho na faculdade, precisam da realização do sonho. O papai já sabe. Segure lá no céu, segure lá no céu, segure, feche os seus olhos e feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Não se preocupe. Não se preocupe, aleluia. Não é pela sua preocupação que as coisas vão acontecer, é pelo cuidado de Deus. Não é pela sua ansiedade que as coisas vão acontecer logo, não. Só vai acontecer na hora de Deus, no tempo de Deus. E enquanto o tempo não chega, adore. Enquanto o tempo não chega, glorifique. Enquanto o tempo não chega, vai exaltando, vai se alegrando, vai congregando, vai fazendo e exercendo o teu ministério. Enquanto não chega, aleluia, vai dando o melhor que você tem para Deus. Oh, eu te peço mais uma vez, segure as mãos lá no alto, glória a Deus. Sabe o que é que vai acontecer? A presença do reino do céu vai se manifestar na sua vida agora. Vai se manifestar. Ele vai se manifestar de dentro para fora. Oh, aleluia. Sinta o reino de Deus se movendo dentro de você, se movendo para adorar, se movendo para glorificar, se movendo para dizer que Ele é maravilhoso. Xarabacanta labassurianda labassurianda, orabalabasuri canta labassurianda labassurianda, xalabassurianda labasseia. Eu sinto a presença provedora de Deus. Eu sinto a presença avivadora de Deus. Eu sinto a presença renovadora de Deus. Eu sinto que o reino de Deus está nesse lugar, porque a presença, porque a unção, porque o Espírito, porque a palavra está neste lugar. Aleluia. Segure as mãos aí, adore a Ele, 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 glorifique a Ele. Deus proverá. Oh, aleluia. Adore a Ele. Deus proverá, oh, Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar. Oh, glória a Deus, aleluia. Você pode adorar, você pode falar em línguas estranhas. Oh, aleluia. Deus proverá.